é múltiplos serviços, como adoração, oração, intercessão, ou então na oração, está a ver a oração, né? Porque o sacerdote, a missão dele é orar. Então na oração tem vários departamentos, ou então tem várias linhas, tem várias formas de orar. Tem a oração de adoração, tem a oração de intercessão, tem a oração de guerra e tem a oração em que você está a fazer petição, a pedir a Deus, Pai, me dá isso. Então tudo é oração. Interceder pelos outros, como Paulo instrui a igreja para interceder para os príncipes e os reis, aqueles que estão em alta estima, não se guerra, para que o seu governo seja aí vocês tenham paz no mesmo lugar ou no mesmo governo onde vocês estão inseridos. Mas quando você intercede por alguém, se está a tocar nos inimigos, nos diabos, nos bruxos que amarram, que atacam, é essa pessoa. E essa é uma guerra. A pergunta é boa. Parecia sério, só que você não tinha formulado como devia. Agora se tornou tão doce para todo mundo. Sabe, Ganesh? Não, estou a explicar, está a me mandar mais mensagem. Agora, se vou ler a tua mensagem, eu vou explicar. Me fala ainda. Depois volta a mandar, deixa eu terminar o raciocínio. Tiveste uma experiência, né? Então, quando você intercede pelos sofridos, pelos pecadores, pelos maltratados pelo diabo e os seus agentes, os que os maltratam entram na guerra para defender. O que é interceder pelas pessoas? É você ir brigar a briga deles, é você passar à frente deles, é você fazer as suas guerras, é você chegar até diante de Deus, pedir a Deus para que Deus venha fazer alguma coisa daquilo que você vai pedir. Libertação, cura, não sei quem, tudo aquilo. Então, mas aquele mal, quem é que coloca? É o inimigo. Você aparece como intercessor porque você é filho de Deus. A ele não seria ouvido, porque Deus não ouve os pecadores. Mas a ti você será ouvido, porque você é filho de Deus. Então, mas o inimigo que tem controlado essa vida, não pense que vai soltar porque o Filho de Deus está a interceder. Ainda vai atacar. Então ele vai chocar contigo. E se você não tiver fé, você desiste. Ou então sai da guerra com danos. Se tiver portas abertas, não sei quem, fraqueza. Mas quando você tem portas fechadas e tem fortaleza muito grande, é um homem que se fortalece todos os dias no Senhor. Então o que vai acontecer? Você choca e você consegue resgatar essa pessoa nas mãos dele. Lembra da história do quem? De Davi, ou mulher? Davi era pastor das ovelhas do seu pai. E veio um urso e veio tomar uma ovelha. E ele fez quê? Defendeu a ovelha. E o urso fez quê? Atacou Davi. Em outras palavras, você está defendendo a ovelha? Então você vai lutar comigo. Então, mas Davi lutou com o urso e matou. Agarrou ele na barba. Também o leão. Mas se Davi, o intercessor, o defensor das ovelhas, fosse um fraco, seria devorado. Ou então seria ferido. Sairia dali ferido, abandonaria a ovelha. E ele também ferido. Mas ele tinha quê? Tinha Deus. Não somente tinha Deus, tinha fortaleza. Muitos pensam que é só ter Deus. Ter Deus é as primícias, é o principal. Mas não é somente ter Deus, é ter Deus e ser forte no Deus. E a palavra diz para tu te fortaleceres no Senhor. Ok? Tem pessoas que têm Deus, mas são fracos. São negligentes. E esses
perdem batalha, são derrotados, são feridos. A única coisa que não vai acontecer é te destruir. Porque quando você é filho de Deus, quando as tuas forças acabarem, depois de levar umas boas baias, o Senhor vem te ajudar, te tira da guerra. Você desaparece, desarrebatado no meio dos inimigos. Ou vem um anjo e vem enfrentar o inimigo, mas já levaste umas boas bendas. Quem fala isso é o Wilson. Isso das bendas. Aqui em Luanda falam baia. Levas umas boas baias. Por isso, não é brincadeira, não. É nossa missão, mas tem que estar revestido de toda a autoridade. Por isso a Bíblia diz, para não somente nos revestirmos, também nos armarmos com toda a armadura de Deus. Então as pessoas não estão armadas, são negligentes, preguiçosos, pecadores, querem entrar na briga alheia. Não faça isso. É isso que eu ouvi um rapaz aí, outro dia. Disse que hoje libertei muita gente. Eu só estava, você não viu só abanar para a cabeça? Hoje libertei muita gente. Hoje orei por hoje. Você for lutar com a tua vida, você vai libertar muita gente. Sabe quais são as consequências de você estar a orar por essas pessoas endemoniadas? É grave. Isso aqui é mundo espiritual. Isso não é brincadeira, não. O mundo espiritual é mais perigoso do que qualquer outro mundo, qualquer realidade física. Lembra-se daqueles 7 rapazes, os filhos do sacerdote, Cefas? Eles não pensam que eles estavam a fazer brincadeira, não. Eles não estavam a fazer, aliás, ninguém brinca com fogo. Mas é possível o ignorante brincar com fogo sem saber que está a brincar. Ok? Eles pensaram que o repetir as palavras que Paulo falava, que ele também iriam expulsar demônio. Então pegaram um maluco, um endemoniado, e levaram no quarto e começaram, primeiro já lhe levaram no quarto, porque tinham vergonha de serem vistos. E eles colocaram as mãos e queriam expulsar o demônio. E eles falaram, em nome de Jesus a quem Paulo tem pregado. Demônio, sai daí! Porque eles acompanhavam Paulo a expulsar demônio em nome de Jesus. E aquele demônio se agigantou. Antes, primeiro lhes dar surra, lhes perguntou se eles eram quem. Vocês não são nada. Agora, não pense que quando o bruxo ou o demônio te despreza, que isto é verdade. Nem sempre é verdade. O mais importante é como termina. Aí falou verdade, porque terminou mal. Não é o caso do nosso bispo que lhe falaram, tu és nada do nada. Aí é uma arma que eles usam. Uma arma de desprezar o inimigo, para te aterrorizar, e você pode perder a fé e ele tomar o controle do território. Mas o caso daqueles rapazes, os diabos ou o demônio não falou mentira, não. Falou certo. Que eles não conheciam, ou ele não conhecia eles. Conhecia Jesus e a Paulo, mas ele não. Ou eles não. E ainda assim provou que eles não eram nada do nada. Borrada com eles. Ouviu? Você para gemer com a tua vida, os demônios estão a te perturbar noite e dia. Você quer mais se levantar para ir ajudar as pessoas. Agora, é verdade que há momentos que, como diz aí o Paulo, o tempo urge, situações de emergência, não sei quem. Então, você usa a tua fé e fala, não tem nada a ver com isso. E Deus te usa e resolve o problema. E quando tentarem se levantar, porque ele, próprio Deus, queria que você fizesse isso, e Deus te defende. E diz, quieta-te, e eles não te tocam. Mas agora, aventura, você sabe que a tua vida não está bem, quer fazer charme, ficar a interceder por os outros. Você está muito mal você mesmo. Queres ajudar as pessoas. Você vai lhes ajudar o quê?
Só se dá o que nós temos. Que você não tem nada, não pode dar nada também. Nada do nada. Mas quando você tem, como diz o brasileiro, quem tem, tem. Esse ter que é ter Deus. E não é somente Deus, ter Deus e ser forte nele. E os fortes no Deus têm fé. E a fé é poder. Os fortes no Deus estão armados. Não somente têm fé, têm capacete, têm escudo, têm espada, têm coraça e têm também calçados nos seus pés para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo e sem dano, viu? E sem dano. Mas uns estão a ter danos, porque não estão armados. Ok? Esse evangelho não é coisa de brincadeira, não. Ir enfrentar o diabo. Duas coisas que é muito perigoso enfrentá-las e você não tem vida com Deus. É melhor não fazer isso. Enfrentar a bruxaria, enfrentar os demônios. Vale a pena enfrentar demônios do que os bruxos. Os demônios, como esse território não é deles, esse território é do homem. O território deles é no inferno. A sua estadia aqui, eles violaram as regras. Então, pode ser expulso, está no direito. Não é que não se levantam, mas bruxos, essa é a terra deles.